Retomando, né? Podem ir escrevendo aí, eu vou falando. Não, aí vocês vão alinhando aí entre a fala e a escrita, tá? Bom, a gente viu que nós temos 6 espécies, né? 6 espécies de ação penal, né? Quando a questão não te falar o tipo de ação penal, você vai sempre entender que é pública incondicionada. Porque a ação penal pública incondicionada, pessoal, ela é regra no ordenamento jurídico. Tá. Então vamos lá, pessoal. Então, toda vez que a questão de falar só em ação penal, aí você vai entender que é pública incondicionada. Porque ela é regra no ordenamento jurídico e o titular vai ser sempre o MP, né, o autor da ação. E ela não tem nenhuma condição de procedibilidade, ou seja, ocorreu o crime, não vai depender de representação do ofendido para o Ministério Público agir, não. Ocorreu uma situação de estupro, no decorrer da história a gente vai ver que já foi diferente. Hoje mexeu com mulher, mexeu com promotor e com delegado, certo? Não precisa nem a mulher representar. Porque as ações penais envolvendo a sexualidade, né, crimes contra a dignidade sexual, é de natureza pública incondicionada. Já foi diferente? Já. Até agosto de 2009, sabe como é que era a situação envolvendo estupro, por exemplo? A mulher que fosse vítima de estupro, o que é que ela tinha que fazer? Contratar um advogado para processar o infrator. Olha que coisa distoante, né? A gente enxergando isso hoje. Então ela tinha que contratar um advogado e optar, né, se ia processar ou não. E ocorria diferente? Ocorria, tem algumas exceções. Quando a vítima era muito pobre, ou seja, não tinha condição de contratar um advogado, aí sim o Ministério Público entrava com ação por ela e virava ação penal incondicionada, né? Pública incondicionada. Quando havia também situações relacionadas a abuso familiar, né? Aí o Ministério Público entrava, né? Ou violência real, ou seja, teve o estupro com outro crime, né? Uma ameaça com a arma, ou então usou da força, né? Estrangulando, alguma coisa assim, alguma violência real, tá? Confirmada. Aí seria o Ministério Público que iria entrar com ação, mas no geral seria contratação de um advogado. Aí corrigiram essa distorção. Veio a lei 12.015, que não precisa decorar a lei não, só botei aqui para situar. A partir de agosto mudou. Aí como é que era a forma de processamento? Passou a ser ação penal pública condicionada. Ação penal pública condicionada. Inclusive os livros que vocês tiverem, vídeos da internet, vai considerar o estupro, a maioria dos vídeos vão estar desatualizados, porque essa mudança ocorreu quando? Não, já tem até um tempinho, né? Já tem até um tempinho, ocorreu em 2018. Então alguns livros aí mais antigos vão ter considerando o crime de estupro com a ação penal pública condicionada, que depende da representação da vítima. Mas isso só ocorreu de 2009 até setembro de 2018, tá? Que ia precisar da vítima ir lá representar, dizer que quer processar o agressor. Porque antigamente se entendia o seguinte, que o constrangimento da vítima passar por uma audiência, reviver tudo aquilo, ela teria que fazer a opção se ela ia querer processar o agressor ou não, porque às vezes o expor o fato ia ser pior para ela, na visão da legislação antiga, certo? Então a regra seria essa. Quando que era diferente? Quando era menor de 18 anos, se fosse uma pessoa vulnerável, aí ficava pública incondicionada. Aí vocês lembram até do Big Brother aqui, que teve uma delegada que estava assistindo Big Brother lá na madrugada, né? Pay-per-view. E aí viu que uma das participantes estava bêbada. Acabou ficando o quê?
É porque quem bebe muito aí sofre um apagão, né? Aí ela sofreu um apagão e o namorado aproveitou, na ótica dessa delegada, né? Ela estava vulnerável, porque ela não estava consciente, tinha dormido. E o namorado acabou realizando o ato, né? E aí o que é que ela fez? Notificou a Rede Globo e o participante teve que sair mesmo. Lembra desse caso? Foi processado. Ah, mas foi antes de 2018, deve ter sido 2017. Sim, foi em 2000, eu acho que 2017 mesmo, não lembro exatamente. Então, precisaria da representação dela não para ter sido processado, o agressor? Se ela estivesse consciente, sim, né? Se ela não estava inconsciente, aí é pública incondicionada, tá? E a partir de setembro de 2018, o que é que mudou? Mudou que tudo agora é público incondicionado, ou seja, mexeu com as mulheres, mexeu com o promotor, mexeu com o delegado. Por que que isso mudou? Veja só, nos ônibus, nos metrôs da vida aí, São Paulo, por exemplo, vocês já viram muitos atos aí do pessoal ficar encostando nas mulheres, né? Aproveitando que está tudo cheio ali, e aí ficava, né, naquela situação. Então, isso gerou o quê? Gerou uma discussão legislativa e o pessoal incluiu um novo tipo, né? Que é o chamado importunação sexual. Quer dizer, o pessoal ficar se acochando nos ônibus e no metrô não dá mais para caracterizar como estupro, mas é importunação sexual. O beijo lascivo, né? Dos carnavais seria importunação sexual. Seria, não é? Entendeu? Se for contra a vontade. Aí, como é que pode ser processado? Se tiver uma câmera gravando, o delegado pode iniciar o procedimento? Pode. E o promotor pode oferecer denúncia? Pode. Porque não depende o quê? Da representação da vítima mais. E o delegado, foi o delegado? Ah, não, ele foi expulso. Ele foi expulso. Porque ele cometeu um crime. Inclusive, talvez ele esteja sendo processado. Eu acho que a emissora se antecipou. Ao invés de vir aí um delegado pedindo, né? Eu vou me antecipar logo. Eu tinha nenhum delegado. Não tem delegado, não. A emissora mesmo se propõe. De Marina Pires, a delegada. Já assina eles assinam o termo ali. Exatamente. E assim, antes disso, talvez ele não fosse expulso. Mas agora é crime, pô. Entendeu? Aí, depois dessa situação aqui de 2018, aí as meninas lá, né, em Salvador. Ah, não, o carnaval em Salvador não está sendo mais a mesma coisa, né? Então, pô, mas aí agora não tem como, né? Aí fizeram aquela campanha não é não, mas tá certo, tem que fazer a campanha não é não mesmo. Esse negócio, a força não dá, né? Então já está tendo repercussão positiva, ou seja, não está tendo mais um beijo roubado. Tem que perguntar se pode roubar. Aí você tem que aprender o jogo, né? Você usa um artifício. Você muda a pergunta. Você muda a pergunta. Você já, o que é que você faria numa situação assim, né? Você pediria ou você roubaria? Eu roubaria. Entendeu? Aí foi um consentimento o quê? Implícito. Não, mas cuidado, não faça isso não. Muito perigoso, porque está numa linha muito tênue, né? E com mulher não se brinca mais. Se é não. Falou, opa, não quero mais. Eu não estou nem aqui mais. Entendeu? Porque tá perigoso, poxa. Tá perigoso. Não é não? Tranquilo? Então até aqui fixaram? Podemos ir caminhando?
Tá vendo aí? Não vai fazer mais isso não, pô. Você vai pra carnaval, essas coisas não, né? Ah, é? Você é só rodeio? Gosta de rodeio, essas coisas? Não, né? Mas rodeio não tem isso não, né? Rodeio tem isso? Ou cavalgada? É, pois é, não é só no carnaval que é proibido, é em todo lugar, viu? Até no rodeio. Ah, cavalgada e tal. Expogipa, também não pode. Aí agora vamos entrar o que? Na ação penal pública condicionada. Ação penal pública condicionada. Qual a natureza? A natureza jurídica de condição de procedibilidade. Ou seja, sem, por exemplo, uma representação do ofendido, não tem como o promotor de justiça dar prosseguimento, nem o delegado. Por exemplo, você, seu nome é? Leandro. Leandro me ameaça aqui. Aí, nosso amigo aqui, como é o nome? Wesley. Ó, o Wesley já tem nome de cantor, né? Aí o Wesley vai lá na Polícia Civil e diz que Leandro me ameaçou de morte. Aí o delegado, sim, e o que é que eu tenho a ver com isso? E Kiko? Não, estou lhe informando um crime. Ele pode morrer e aí a gente fica sem algo. Deixa pelo menos. Falta 2 aulas ainda, né? Estamos na segunda, faltam mais 2. Então, assim, para evitar que isso aconteça. Pelo menos deixa para 4ª aula em diante. Então, veja só, o delegado não vai querer, por quê? Porque ele não pode requerer direito alheio. Ele está requerendo um direito próprio em nome alheio. Ou seja, você é a vítima? Não, pô. Ah, mas esse tipo de ação depende da representação da vítima. Esse tipo de crime, de ameaça. Porque eu posso entender que foi uma brincadeira de Leandro. Leandro é coligado, pô. Ele não vai me ameaçar assim de morte, né? Aí eu entendi que foi uma brincadeira. Um colega aqui entendeu que foi de verdade, né? Então, se eu me sentir ofendido, aí eu que tenho que ir lá e dizer. E eles vão reduzir a termo ainda, para eu assinar, né? Entendeu? Então, sem o meu disparo, no sentido de autorizar, não tem como iniciar procedimento nenhum. Então, por isso que é condição de procedibilidade. Tá. Vamos lá. O que é que se cai mais em relação à ação penal pública condicionada? Prazo, retratação e retratação da retratação. Qual o prazo que eu tenho da ameaça que ele me fez para representar na delegacia? Tem prazo, porque ele não vai ficar a vida toda sofrendo, né? Que vai ser processado, então tem que ter um prazo. O prazo é sempre de 6 meses da descoberta da autoria. Muito cuidado que as questões mudam para a descoberta do crime, para a descoberta de outra coisa qualquer e omite a informação, a autoria. Porque ele pode me ameaçar com uma carta. Vou te matar, não sei o que, tá. Ponto. E não tenho a identificação de quem é. Sou aluno do CPC, né? E vou te matar, viu? Ponto. Aí, caramba. Agora me complicou, viu? Porque lá tem quantos alunos? Tem uns 50. Aí tem uns 50. Aí eu fico sem saber quem é. O prazo para eu representar tá contando? Não, porque eu nem sei quem foi. Aí eu vou fazendo, né? Quando eu chegar na informação de que ele foi o autor, né? Aí sim, eu passo a ter 6 meses da descoberta da autoria, ok? Aí eu tenho que representar em 6 meses, porque senão decai o meu direito. Esse prazo aqui não prorroga, não suspende, não interrompe. Esse prazo é decadencial, não prorroga, não suspende nem interrompe, né? Então, se vencer no domingo, você tinha que ter entrado então, no dia útil. Ou então você tenta ver aí se entra no plantão. Se não tiver um plantão, se ferrou, porque
Você teria que ter entrado antes. Ah, venceu no domingo, não prorroga para a segunda? Não. Prazo decadencial não prorroga. Entenderam? E a requisição do ministro da Justiça? Não era para ser igual? Não, o ministro da Justiça é o seguinte: ele tem conhecimento técnico, né? E ele não vai ter prazo. O prazo aqui, o limite, vai ser o prazo decadencial, ou o prazo da extinção da punibilidade. Que aí tem diversas outras situações, né? A extinção da punibilidade pode ser o quê? A prescrição. Todo crime, quase todos, tem um prazo de prescrição, que está lá no artigo 106 do Código Penal, né? Não sei exatamente se é no 106. Exceto os crimes, né? Racismo, né? E ação de grupos armados, que é imprescritível, tá? Mas o restante tudo prescreve. Então o limite é a prescrição ou a extinção da punibilidade. O agente pode ter morrido, aí não tem como processar. Ou prescreveu, né? Agora, a retratação cabe até quando? Lembre-se que a retratação cabe, só que até o oferecimento da denúncia. Ou seja, você representa. Olha, eu representei lá na delegacia, e aí eu disse: poxa, rapaz, o cara é gente boa, né? Eu me arrependi. Aí eu corro lá e faço uma retratação. Eu não quero mais processar o Leandro, né? Não preciso dizer os motivos, não quero mais processar o Leandro. Eu me retratei. O promotor não tinha oferecido a denúncia ainda. É possível? É, porque ele não ofereceu a denúncia. Agora, no momento que ele ofereceu a denúncia, já tinha oferecido a denúncia e já não cabe mais. Aí vai ter que seguir o processo normal, ok? Requisição, não cabe retratação. Retratação da retratação admite para a representação, só que não admite para a requisição, porque o ministro da Justiça aqui, ele tem tempo de sobra para pensar. Aqui tem só 6 meses, né? Aqui tem um tempo muito elástico, ele tem todo o tempo do mundo para pensar. Então, se entrou com um pedido, ele não pode pedir para se retratar, não. Tem que seguir o processo. Retratação também. Ok? Tranquilo aí? É o artigo da prescrição? Oi? É o artigo da prescrição? Diz aí o artigo. É o 109. 109. É porque o 6 ficou invertido aqui na cabeça. Mas... Perdão. Hã? 106, perdão. Pronto. Exatamente. Então, o que é que eu quis dizer aqui? Que não tem prazo, mas o que vai ser o limite é o que? A extinção da punibilidade. Tá? Tranquilo? Então aqui a gente já foi às ações penais públicas. Tá? As 3 espécies. Vamos para a ação penal privada. A ação penal privada tem a exclusiva, que é também chamada de quê? Comum e propriamente dita. A ação penal exclusiva também recebe o nomezinho de comum ou propriamente dita. A depender do autor, muda o nome. Bom, o que é que eu tenho que saber da ação penal exclusiva? Ou seja, um crime de calúnia, injúria, difamação. Pode ser ofertada pelo representante legal, tá? Então, se você ofender um adolescente, tal, aí os pais podem fazer essa representação ou entrar com esse processo, né? Contratar o advogado e entrar com o processo, tá? Inclusive vai ter que ser os pais mesmo, até porque se for adolescente, é assistido pelo representante legal, né? E se for criança mesmo, vai ser o quê? Representada pela mãe ou pelo pai ou pelo tutor. Admite sucessão. Por que sucessão? Essa vítima morreu. O processo morre? Não. Aí quem passa a compor esse processo? Qualquer pessoa do CAD. CAD. Cônjuge. Pode incluir aqui o companheiro. Ascendente, descendente e irmão. Nessa ordem, tá?
quem vai ter direito primeiro é, né, o cônjuge. O ascendente, os pais. Os descendentes, os filhos. Se não tiver nenhum desses outros aí, os irmãos. Poderia assumir a ação, ok? E qual o tempo de decadência? Até quando eu posso entrar contra alguém que me injuriou, me caluniou? 6 meses da descoberta da autoria. Certo? Se você esqueceu o prazo, lembre-se sempre. 6 meses. Ah, esqueci. 6 meses. A chance de acertar é grande. Certo? Tranquilo? A ação exclusiva é só isso. Pode ser representado pelo, né? Ofertado pelos representantes legais, admite sucessão e tem o prazo de 6 meses da descoberta da autoria. Pronto. Agora vamos para a ação penal privada personalíssima. O nome já diz tudo. Se é personalíssima, é só da pessoa. Se é só da pessoa, vai ser possível outra pessoa representar, ainda que seja pai e mãe? Não. Então não admite sucessão do CAD, não pode ser ofertada pelo representante legal, né? Se a pessoa morrer, morreu o direito de ação. Qual o crime que acontece isso? Um único crime, admitido no crime do artigo 236 do Código Penal. Aquele que diz assim: induzimento a erro essencial, ocultação de impedimento. Por exemplo, você casa com alguém e você não sabia, você agora quer ser o quê? Você quer ser uma policial, não é isso? Sim ou não? Vai ser ou não vai? Vai ou não vai? Vai ser. Aí você casou com um rapaz, só dando um exemplo fictício, tá? Esse rapaz você descobre depois que ele é traficante aqui em Ji-Paraná. E o cara tem ramificação para todo lugar. Você não sabia disso, sabia? Dá para processar ele? Dá. Mas o que é que você tem que fazer primeiro? Anula o casamento, né? Você anula o casamento e ainda processa ele. Agora só você pode fazer. Ou qualquer outra coisa, né? Estou dando um exemplo simples aí, que pode ser outra situação de omissão. Aí você vai dizer: ah, não, ele já era casado e casou com... Aí tem um crime específico, né? Da bigamia, né? Não é isso. Tranquilo? Esse aqui quase não cai. Mas você tem que saber diferenciar, né? É desse artigo, o único crime. Agora aqui, ó, a ação subsidiária da pública. Bom, vocês lembram lá no inquérito policial que quando a ação, o inquérito policial é da Polícia Civil Estadual, né? O prazo é o quê? Lembra do horário que o delegado chega? 10h30. Então, réu preso. Inquérito policial, ó. Inquérito policial. Se o réu está preso, ou se o réu está solto. Delegado, aqui é o estadual, ó. Estadual. Então tinha falado lá só um mnemônico que o delegado chega para trabalhar 10h30. Então 10-30 dias. Então esse é o inquérito policial. Só que aqui agora é ação penal, né? Então, depois que o inquérito policial é encerrado, passa para o Ministério Público, não é? O Ministério Público tem um prazo para denunciar se o réu estiver preso e se o réu estiver solto. Só é fazer uma conta de dividir por 2. O prazo 10 por 2 dá o quê? 5 dias. 30 por 2, 15 dias. Caramba, então o Ministério Público só tem esse prazo pequeno assim?
Então o Ministério Público tem 5 dias para denunciar o réu que está preso, né? E 15 dias se ele estiver solto. Se chegou um inquérito lá, tem esse prazo. A partir desse prazo, se o Ministério Público não agir, o que é agir? Você lembra lá que eu falei que o Ministério Público pode, MP, pode requerer arquivamento, não foi? Oferecer denúncia ou requisitar diligências. Ou seja, o Ministério Público tem esse prazo aqui para agir. Para agir. Se ele agiu dentro desse prazo, tá beleza. Você, vítima, não tem o que fazer. Se o Ministério Público pediu arquivamento, o que é que a vítima pode fazer? Nada. Caramba, nada? Não é possível um negócio desse. Nada? Nada. Não pode fazer nada. Não tem como desarquivar isso. Aí tem que ver o tipo de arquivamento, né? Mas a vítima não pode fazer nada. Não pode entrar com recurso, nada. Sabe o que é nada? Então o que é que ocorre? Agora, só que o Ministério Público não fez nenhuma dessas 3 providências. Então ele está inerte. Está na inércia. Aí a partir daqui conta um prazo de 6 meses. Então isso é só uma janela de oportunidade para a vítima. Se ficar chateado, você entra com um advogado lá e entra com ação. Só que o Ministério Público muitas vezes não consegue atender esse prazo, tá? Porque é um prazo muito pequeno. Vocês já foram no Ministério Público, sabe o tanto de demanda que tem lá? É muita demanda. 5 dias para oferecer denúncia. Eu lembro lá, rapaz, que cada dia que o promotor chegava, que eu ia buscar, tinha vez até que tem processo aí na cartória? Deixa eu ver aqui. Aí quando eu olhava, uma pilha de processo. Caramba, tem um carrinho aí? Eu tenho. Aí você botava no carrinho assim, saia levando lá. Uma pilha de processo. Aí tinha um promotor lá que era, rapaz, o cara, eu não sei como é que ele fazia, despachava tanto processo. Não sei se era mala direta. Não, isso é brincadeira, não tem mala direta. Aí o que é que ele fazia? Rapidamente ele conseguia denunciar, mas nem todo promotor é assim, né? Então pegar uma pilha grande, 5 dias é muito pouco. Então normalmente passa do prazo, tá? E aí o Ministério Público não vai poder agir? Claro que pode agir, vai poder agir. Ó, a partir daqui do inquérito policial, o MP passa a agir até a extinção da punibilidade. Agora tem um prazozinho aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Do 6º dia até 6 meses. Se ele não fizer nada, ó. Aí aqui é a vítima, né? A vítima pode fazer, ó. O MP pode fazer nesse prazozinho aqui até o 6º dia. Do 6º dia até os 6 meses, a vítima e o MP poderia. E a partir dos 6 meses aqui, só o MP. Entenderam o que eu estou falando? É só uma janelinha de oportunidade, certo? E se a vítima conseguir iniciar o processo aqui, o Ministério Público vai acompanhar de perto. Se ele entender que está faltando alguma coisa, ele corrige. Se ele entender que a petição está muito fraca, ele pode substituir pela denúncia dele. Entendeu? Então, na prática, o MP vai estar ainda com todo o poder em cima daquela ação. Ok? Tranquilo? Então, basicamente isso. Aí eu vou só iniciar aqui aqueles institutos, né? Os institutos da ação penal privada, que é a decadência, renúncia
perdão e perempção para a gente encerrar a ação penal. Tá? Posso apagar? Temos tempo. Alguma pergunta até agora? Não? Eu fico preocupado quando fica em silêncio assim. Pode dar uma paradinha aqui. Tá gravando aí já? Vamos lá. Institutos da ação penal privada. Não é da pública, tá? Isso aí não existe na ação penal pública, não. A decadência até que, né, a extinção da punibilidade vai existir, mas os institutos que eu estou falando aqui é próprio da ação penal privada. Tem um momento processual que é antes de você iniciar a ação, né? Antes de iniciar a ação é pré-processual. Tem dois institutos, né? A decadência ou a renúncia. O que é que você faz? Alguém cometeu um crime contra você e você não quer processar a pessoa. O que é que você pode fazer? Ficar assim, não agir. Se você não agir, deixar o tempo transcorrer, vai passar os 6 meses, né, da descoberta da autoria, e aí você não vai poder fazer mais nada. Então, se você não tem o desejo de processar a pessoa que te injuriou, por exemplo, aí você não tem esse desejo, basta você deixar o tempo correr e não faz nada. Aí o que é que vai ocorrer? É a decadência, porque você deixou transcorrer o prazo para o oferecimento da ação, que é de 6 meses da descoberta da autoria. 6 meses da descoberta da autoria. Esse prazo, como eu já havia falado, é sem interrupção. Eu fiquei doente, eu estava internado, fiquei 1 mês internado, volta o meu prazo aí. Não tem esse negócio. Interrompeu porque eu tive um acidente. Não existe isso não. O prazo é corrido, tá? É corrido, inclusive domingos, feriados. Entendeu? Venceu no domingo, era para você ter entrado antes. É meu aniversário. Suspende aí, porque no dia do meu aniversário não tem como entrar com ação, né? Mas o problema é seu se você fez aniversário no dia X, né? Então, cuidado que a decadência não tem interrupção, nem prorrogação, nem suspensão, certo? Isso aí, tem gente até que diz, olha, no dia do meu aniversário deveria ser ponto facultativo. Eu até concordo, mas na decadência isso não impera, tá? Que outra forma eu teria, antes de iniciada a ação, de evitar que esse cidadão fosse processado? Eu poderia renunciar. O que é renunciar, né? É abrir mão da propositura da ação, ou seja, é um ato meu, unilateral. Não foi eu que fui ofendido? Eu quero renunciar ao meu direito. Eu vou perguntar se o outro lado aceita ou não? Não, se eu nem iniciei com a ação. Então é um ato unilateral, não exige manifestação da outra parte, da parte querelada, certo? Ela pode ser expressa, eu fazer um documento e dizer, olha, vamos supor que você me injuriou, me xingou de alguma coisa na rádio, você é um candidato, né? E aí eu disse, eu vou te processar, só que você está com esse medo aí, nesses 6 meses você está com medo. Aí eu disse, eu sou do mesmo partido seu, aí eu resolvi, olha, eu não vou te processar mais não. Ele, então faz um documento aí, porque eu vou ficar preocupado, aí 6 meses, tenho que fazer a política. Aí eu disse, tá bom, vou fazer um documento aí, que não vou te processar, apesar de que você me xingou lá na rádio e tal, eu não vou te processar. Eu faço um documento e assino, pronto, já te dei um documento, renunciei ao direito. Poderia ser assim, expressa? Poderia. Manifestação inequívoca do desejo de renunciar, tipo um documento assinado. Aí você diz, não, vai lá, registra em cartório. Eu digo, não precisa, rapaz, aqui é minha letra, já renunciei, pronto, já renunciei. Pode ser expressa e pode ser tácita, pode prática de um ato incompatível com o desejo de processar. Aí eu, meu amigo, eu vou casar tal dia e tal, eu queria te convidar para ser padrinho de casamento. Você acha que eu vou convidar, né,
ele para ser padrinho de casamento e vou querer processar ele, não é incompatível? O direito entende que é incompatível também. E se você recebeu um convite de casamento, né? É porque eu renunciei o direito de te processar. Se você for surpreendido com a ação depois desse convite, você entra com a petição para o juiz, diz: olha, o fato ocorreu antes, né, desse convite. Vamos supor que o convite está para, né, janeiro, só que o fato ocorreu em dezembro. Excelência, o fato ocorreu em dezembro. Ele teve a cara de pau de me convidar para um casamento. Eu sou padrinho do casamento dele e estou sendo surpreendido com a citação de um processo? Não. Aí eu peço renúncia aí. Entendeu? Aí o que é que o juiz vai acatar seu pedido. Porque, na verdade, eu fiz uma renúncia tácita. Eu me comportei de modo incompatível com o desejo de processar. É tipo aquelas mulheres que representavam o marido e depois voltavam com o marido, tá? De novo junto. É claro que hoje agora com as mulheres, mexeu com a mulher é incondicionada. Então não adianta ela dizer que não quer desistir da ação, né? Não adianta. Vai ter que ir para a audiência e na audiência se procura um caminho para resolver essa situação. Mas era a mesma situação, né? Por isso que na delegacia muitas vezes quando chegava a mulher, você de novo, aí não queria receber, né, dar sequência na denúncia. Entenderam esses dois institutos? Então, se eu não foi cometido um crime contra mim, eu tenho um prazo, e eu disse: eu não vou processar esse rapaz não. Eu posso fazer duas coisas: ou deixar o tempo correr. Se eu deixar o tempo correr, o que é que impera? Decadência, né? Passou o prazo, e o meu direito, que não tem suspensão, não tem interrupção. Eu posso escrever uma carta, né, ou um documento assinado dizendo que eu não vou processar mais a pessoa. Isso é um tipo de renúncia tácita. Ou eu posso me comportar de modo incompatível, resolver alugar uma casa para morar junto dividir apartamento. Como é que eu vou dividir apartamento com alguém e quero processar o cara? Né? Ele está me ajudando. A metade do apartamento daqui para lá é seu, daqui para cá é meu. Tá? Aluguei esse apartamento junto. A gente vai dividir as despesas. Pronto, está se comportando de modo incompatível, né? Tranquilo? E a outra situação é depois de iniciada a ação. Olha, eu já peticionei e o juiz já recebeu. Então, o que é que pode ocorrer depois de iniciada a ação? Pode ocorrer de eu optar por dar um perdão lá para o querelado. Aí esse perdão, o que é? Desistência da ação. É um ato unilateral? Não, porque perdão tem que ser aceito. Se a pessoa não aceitar, eu te processei lá, já iniciou o processo, eu sei que você já recebeu a citação, mas eu não quero te processar mais não, vou te dar um perdão. Quem disse que eu quero ser perdoado? Agora eu quero que a ação vá até o final, porque eu não fiz nada contra você e você está me processando agora, né? Então pode acontecer isso? Pode. Então o perdão é a desistência da ação, mas só que só vai ocorrer esse perdão se for aceito. Se não for aceito, vai seguir a ação. Tá? Ela pode ocorrer também de forma expressa. Eu escrever um documento e aí você concordar. E se você silenciar, ocorre o perdão tácito. Tá? Você tem 3 dias depois da intimação para me dizer se aceita ou não. Não é para mim dizer, é dentro do processo você se manifestar. Entrei com a ação, ele recebeu a intimação de que foi oferecido um perdão para ele, aí ele fica quieto. O prazo está correndo lá. Se passou dos 3 dias, ali o assessor do juiz, ou o juiz,
Pô, rapaz, mais uma ação arquivada. Aí já vai arquivar a ação. Arquive seus autos, né? Pelo perdão tácito do querelado. Tranquilo? Fácil, né? Entenderam esses institutos? Então tem dois que é antes de iniciar a ação e os dois depois. A gente viu o perdão, agora a gente vai ver a perempção, que é rapidinho. A perempção, pessoal, é como se fosse uma punição, tá? Perempção é desídia. Então, se você começou um processo e você não movimenta o processo, o juiz te pune arquivando o processo. Por exemplo, você entra com o processo e fica 30 dias sem dar andamento. O juiz vai te punir. Como? Arquivando o processo, e aí aquilo ali você teria que ficar um tempo para poder entrar com nova ação, certo? E aí você perde o direito, porque como é ação penal privada, vai decair o teu direito, né? Se houver morte do agente e não houver uma substituição pelos membros do CAD, né? O companheiro, o cônjuge, o ascendente, descendente ou irmão, se ninguém substituir dentro do prazo de 60 dias, o juiz vai fazer o seguinte: olha, arquive-se os autos pelo instituto da perempção. Pode até botar o artigo, né? Ou seja, o agente morreu e não teve ninguém para substituir ele por mais de 60 dias. Arquivou. Entendeu? Outra possibilidade é você ser intimado de algum ato para ser praticado e você ficar inerte. Você não atender o chamado, né? Aí também pode ser punido pela perempção. Ok? Tranquilo, é basicamente isso. Vou tentar botar aqui para não... Perempção. Punição. Vou tentar reduzir aqui, que eu já falei. Perempção. Ficar mais de 30 dias sem movimentar o processo. É motivo para arquivamento pelo Instituto da Perempção. Após morte da vítima ou do autor, né? Do querelado. Vou botar querelado. Querelante. Após morte do querelante, CAD. Se eu botar CAD aqui, todo mundo sabe, né? CAD não promove substituição no processo. É intimado e não cumpre com determinação. Ok? É intimado e não cumpre com a determinação de que é solicitado, né? Isso sem motivo justificado, tá? Porque vai que tem um motivo justificado. Sem motivo justificado. E tem um último ainda aqui, bem
um pontozinho bem pequenininho aqui, que é reiterar os pedidos de condenação. Toda vez que você entra com pedido, com ação, você, quando vai com alegação final ou qualquer outra coisa, você tem que repetir que quer a condenação do autor lá, né? Do infrator. Porque se você não fizer esse pedido reiterando, aí o juiz te dá uma punição de perempção também. Aí é mais sacanagem, né? Se o advogado esquecer, o cliente se ferra, né? Então o advogado, por isso que o advogado tem que ser antenado, não pode esquecer de pedir para condenar. Ou seja, o que ele pediu na petição lá, na petição de alegações, ele tem que reiterar a condenação. Reiterar pedido de condenação. Pela perempção. Entenderam aí, pessoal? Estuda direitinho isso aí de novo, porque isso aí cai, viu? Alguma pergunta? Não entendeu alguma letra aí, né? Pode falar. A última. A última é o seguinte: você tem que reiterar o pedido de condenação para que não seja punido pela perempção. Ou seja, você pode reescrever se você não gostou dessa frase. A não reiteração do pedido de condenação enseja a perempção. Ou do jeito que está aqui, reiterar o pedido de condenação para que não seja punido pela perempção. Ou seja, aquele que não reitera pedido de condenação sofre as consequências da perempção. Então são 4 motivos para a ação ser perempta: 30 dias sem manifestação, 60 dias após a morte do querelante, o CAD tem que assumir, qualquer pessoa do CAD, tá? Se não assumir, aí é arquivado. Se intimado, também não cumpre o dever, né, que foi imposto, sem motivo justificado, então perempção. E se não tiver o pedido de condenação reiterado, também é perempto. Tranquilo? Entenderam? Então, craques? Aí tem mais uma lista de exercícios que vai acumular para vocês, que é de inquérito policial e de ação penal. Aí vamos ver, eu não sei, vou ver com a Cássia se a gente apresenta a teoria e aí marca uma só de resolução de questões. Pode ser assim também, que aí dá para fazer a revisão, né? Só que aí as questões já ficam disponíveis para vocês, certo? No site. As aulas que estão gravadas já tem até a correção. Ok? Então aí a gente encerra por aqui com ação penal. Próxima aula a gente trabalha com teoria geral da prova, um assunto importantíssimo. E depois desse assunto, provas ou prisões. Ok?